bem-vindos a mais um Papo de Líder. Tá me ouvindo bem? Beleza. Tá show então. Vamos lá, vou te apresentar aqui e a gente vai conversando. Fala, gente boa! No Papo de Líder de hoje, nós estamos recebendo aqui o pastor Haroldo Félix, formado em teologia e em psicanálise, coach e é pastor da Igreja Batista da Paz. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Devin. Graça e paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estar com você, também compartilhando aí esse tempo com os nossos irmãos, nossos amigos aí com o Papo de Líder, né? Que legal, cara. Muito bom mesmo ter você por aqui. Vamos começar com a seguinte pergunta, cara. Eu sei que você gosta muito dessa área para trabalhar com família, traumas e coisas do tipo. Então, como e quando surgem os traumas? Pois é, rapaz. Nessa experiência já adquirida nesse tempo aí como pastoreio, também nas terapias, a gente começa a perceber que desde o primeiro momento da existência humana, nós captamos elementos da nossa história, né, através do útero da mãe, algumas mensagens que ali já podem acontecer, por exemplo, os traumas. Tá? Eu creio nos traumas intrauterinos. Tem gente que não crê, mas eu creio, né? Porque eu, inclusive, já tratei pessoas que trouxeram para mim essa visão, essa apuração, né, de que houve algo que já aconteceu lá no útero. Então, isso acontece no útero, após o nascimento, no decorrer da primeira infância, né? Tudo isso vem construindo na primeiro momento da criança, né, algumas mensagens que são ou existenciais, que são boas ou ruins, né? Então, isso fatalmente afeta posteriormente os relacionamentos. Entendi. Então, pastor, só para esclarecer um pouco mais para quem está ouvindo, a gente assistindo, o senhor acredita, então, e defende a ideia de que ainda na gestação isso pode acontecer, os traumas podem acontecer ali. Sim. Inclusive, em se tratando de pastoreio, né, nós somos pastores, eu já lidei com casos de pessoas que a mãe, no momento da gestação, teve um problema sério com a sua família, com o seu casamento, e ela se jogava no chão, de barriga no chão, para tentar matar o bebê, né? Tentar abortar. Esse menino nasceu com uma deficiência física e agora eu estou te contando essa história porque eu pude, no primeiro momento, tratá-lo com um problema seríssimo de, inclusive, endemoniamento. Uhum. Então, é um negócio muito sério, né, que vai gerando no inconsciente das pessoas, né, da criança, uma Uhum. mensagem. Você não é amado, você é um estorvo, você é um impedimento, você é um empecilho, né? Sim, sim. Então, gera uma pessoa sempre com muitas, vamos dizer assim, perdas, né, nos relacionamentos. Pois é, eu ia te perguntar exatamente um exemplo, né, de possibilidades de trauma. Você disse um agora, da mãe, né, que se jogava no chão, agredindo mesmo, tentando ali contra a gravidez. Existem outras formas aí disso acontecer, além desse atentado físico, dessa tentativa mesmo assim de aborto, também com palavras? Tem primeiro momento são agressões, né? Soco na barriga, agressão do parceiro, né? Acidentes, né? Medicamentosa também, a tentativa medicamentosa e também com um sentimento. Eu vejo também que a mãe ela pode transferir o sentimento dela, porque é uma coisa bem fácil da gente entender, né, cara? Se o neném tem do seu cordão umbilical, ele se alimenta da mãe, ele se alimenta em todos os aspectos, né? Inclusive também o emocional, que eu creio que afeta muito. Tanto que a gente percebe quando nós estamos nervosos, como eu estou aqui agora para falar com você, eu estou tenso, o meu estômago está tenso, né? Então isso aqui, nosso, ele tem uma função também nervosa. E o bebê ele é locado aqui, ele é, né, desenvolvido aqui, embora esteja com muitas camadas de proteção, mas ainda assim
né, a criança ela percebe, né? Lá fora tem um mundo muito hostil, né? Às vezes a mãe transmite isso, por exemplo, ela está com um problema no casamento, Aham. né? E, por exemplo, um divórcio, aconteceu um divórcio e agora ela está grávida, né? O organismo cumpre até, já existem pesquisas em relação a isso, de tentar minimizar isso que vai ser um problema futuro, né? Porque Aham. se eu estou divorciado agora, eu não vou ter dinheiro amanhã para alimentar esse menino, né? Tem mães que, por exemplo, têm depressão pós-parto. Uhum. Não é por causa dessas questões também existenciais, né? O medo de não poder garantir. Eu temo até, por exemplo, agora, né, Devin, quantas mulheres hoje estão grávidas com medo de ir para o hospital para ter o seu bebê? Porque lá está a representação de uma pandemia. Isso, quer queira ou não, afeta uma É, criança na gestação, né? exatamente. E a criança está aqui no centro de tudo, né? Nessa região central, sendo gerada. É muito interessante essa pegada. A gente tratou um tempo atrás, pastor, de uma mãe, né? Hoje é mãe, graças a Deus por isso, mas ela fez um aborto, né? Na sua adolescência, juventude, e ela não conseguia engravidar de jeito nenhum, porque a mente dela trazia à tona o tempo todo o que ela fez lá atrás. Então, era uma É, acusação, era um sentimento de que não conseguiria segurar, as palavras eram é, sempre esse sentimento, e o aborto consecutivo, assim, vários. é. Eu tratei de uma mulher que ela teve abortos espontâneos vários, né? E ela tinha esse medo. Meu medo era engravidar novamente e ter outro aborto, né? Uhum, O medo ele gera essas coisas também, né? sim. Agora, essa criança vai crescer, vai estudar, vai trabalhar e vai constituir uma família. Como os traumas podem afetar aí um casamento e abalar essa estrutura aí? Pois é, esses valores, né, que a criança recebe no ato da gestação, na primeira infância, que hoje estão estendendo um pouquinho até 19 anos, 22 anos, na primeira infância, né, porque as pessoas hoje são menos maduras do que antigamente, ela pode gerar os comportamentos assim, incompatíveis com a idade da pessoa. Então, por exemplo, um homem casado de 30 anos com um comportamento de adolescente. É um exemplo, né? Teve uma mãe que foi muito, vamos dizer assim, castradora, ou um divórcio que aconteceu, né? Aquele menino foi criado de uma maneira que as suas relações humanas não foram bem construídas, e agora ele é o pai daquela família, ele é o marido, né? Só que ele é um camarada com a idade, né, menor do que a sua própria idade real, né? Comportamentos, atitudes, fala, né? Isso a gente tem percebido muito em muitos casamentos que eu já cuidei, por exemplo, com problemas relacionais, que você percebe uma imaturidade muito grande, né, do menino, do rapaz, do homem, né? Que você olha para um homem e tem um coração de adolescente, né? É. E aí Você acredita que isso esteja mais ligado ao homem do que à mulher, ou não tem uma distinção nisso daí, uma diferença? eu percebo mais nos homens, né? Pelas experiências que eu tenho, isso eu percebo mais nos homens. Com a mulher acontece outras questões, entendeu? Uhum, uhum. E por exemplo, eu até anotei aqui para não esquecer, é uma Sim. coisa que eu bato sempre quando a gente está conversando, uma mulher que foi, uma menina que foi gerada, né? E sofrendo essas nuances relacionais de perdas, de lutas para existir, ela muitas vezes ela tem dificuldade de entender quem ela é. E aí ela vai buscar no homem, no garoto, no namorado, no marido, a, a sua real identidade, né? E isso gera no outro que está se relacionando com ela um peso muito grande, porque tudo que você disser será usado contra ti. Ou seja, isso precisa me afetar para me dar identidade. Se você está me afligindo, essa dor eu já entendi, eu já sei, eu conheço. Então, eu me rebelo contra você. Então, uma mulher que tem muitas perdas, que viveu nessa construção,
ela, por exemplo, ela tem uma dificuldade de elogiar o marido. Aliás, muitas mulheres hoje, muitos homens hoje têm reclamado dessas questões comigo, né? Crítica, muita, elogio, zero. Sim. Então, ela assim, é muito interessante isso. Quando elas estão namorando, porque não conhece bem o garoto, elas elogiam muito, elas paparicam muito, manda cartinha de amor, e o cara, por sua vez, ele reage a isso, e às vezes até toma iniciativa. Mas depois que casa, ela conhece realmente quem é o cara. Ou Uhum. seja, aquele príncipe que ela bolou na cabeça dela, agora se transformou no sapo, porque, na verdade, isso foi uma construção dela, não dele. Sim. Né? Ele sempre foi aquilo ali mesmo. Eu Ele digo sempre foi sempre daquele que jeito, né? sempre foi daquele jeito. Eu digo sempre que, pelas experiências assim que a gente tem visto, assim, quando o casal está namorando, a menina, depois que casa, ela se transforma muito. O rapaz, depois que casa, se transforma quase nada. Ou seja, o rapaz ele sempre mostrou o que ele era. Uhum. Então, por exemplo, tem mulheres que casam com um rapaz que é usuário de droga e acha que ele vai se curar depois do casamento. Né? O cara bebia e ela acha que ele vai parar de beber. Né? É, E isso dá um trabalho para a gente doido, né, na igreja. deixa eu te falar um exemplo que aconteceu com a gente lá. Meu testemunho ele é aberto, né? Então, sem problema nenhum, compartilhar mais uma vez aqui. Eu fui usuário de drogas, né? Pratiquei pequenos furtos, fiz muita bagunça na minha adolescência, sabe? É um Não sabia. rebelde sem causa, cara, sem causa nenhuma. Sempre fui muito bem cuidado. Porém, aí conheci a Simone, Simone era da igreja já e tal. O meu discipulador, meu pastor na época, disse para ela, porque não me conhecia, né? O que você está fazendo com esse cara aí, esse menino, tanto menino crente, bonito aqui, e você foi catar um lá fora, todo ruim e tudo mais. Não, a gente se gosta, ele vai mudar. Beleza. Com a graça de Jesus, eu fui alcançado, né? Tava lá na lista de Deus escolhido. Beleza, amém. Aí passou esse tempo todo, Jóia. Uma amiga nossa em comum, minha e de Simone, uma vez começou a namorar um rapaz assim, dessa linha, sabe? E aí Simone chegou para ela e disse assim: Olha, não faz isso, não vale a pena, eu sofri muito, né? Graças a Deus, Deus tinha um plano para a vida de Deivinho, mas olha, não faça isso. Aí ela disse assim: Não, Deus mudou Devinho e vai mudar ele também. Vai fazer igual, vai tornar isso, aquilo, outro. Simone falou: olha, namoro não é método evangelístico. Fuja disso. Cara, não deu outro, sabe? Foi ruim demais. Enfim, a história da moça foi de uma pena. Mas, enfim, estou compartilhando isso porque cria-se, né, uma certa expectativa de que um pode mudar o outro. Eu acho que isso não rola muito, né? Eu querer mudar alguém não vai funcionar, né? Agora, em relação, pastor Haroldo, a essa figura feminina, né, da mulher, considerar algum príncipe encantado e às vezes ter dificuldade de elogiar, de reconhecer ao marido, isso tem a ver também com a figura paterna? Sempre muito, né? Porque a figura paterna ela transmite para uma moça proteção, direção e ensino, né? Para o garoto também. O garoto que tem um pai que ele está sempre ali, não precisa ser aquele super pai, não. Aquele cara que está ali, o cara comum, vamos falar o cara comum. Mas ele está sempre ali, aquele cara que dorme em casa, que traz um pouco de segurança para a sua família. Ele cria uma menina que está bem definida sexualmente e ela também se autodefine nas suas tomadas de decisão. O garoto que tem a frequência de um pai frequente, um pai presente na sua vida, ele tem também um norte que ele já estabeleceu para ele, inconsciente, de onde ele quer chegar. Então, por exemplo, quando eu tenho um pai que, na sua maioria, tem uma profissão, fatalmente alguém vai tentar seguir aquela profissão do pai. Né? Na sua maioria, camarada tem essa. Então, o pai, a presença do pai, representa para a família um norte. Eu gosto de dar um exemplo, Devin. Eu fui para um congresso em São Paulo uma vez e a gente morava num condomínio fechado
Aham. e bem seguro, bem seguro. A casa também bem segura. Mas aí eu passei lá uns 5 dias, eu acho, em São Paulo, e eu estava falando com a minha esposa, e ela falou assim, ó, a gente morava numa casa de 2 andares, né? Ela falou assim, ó, fui lá embaixo, tranquei a porta, coloquei os ferrolhos, trouxe as crianças para dentro do quarto e tranquei o quarto. Entendeu? Então, quer dizer, nós nunca sofremos atentado, nunca o condomínio era seguro, mas a Ah, figura do homem na casa é uma figura de confiança. Então, uhum. se você tira a confiança, se você tira o tapete dessa família, você gera meninos e meninas com problemas de resolução sexual, de opção sexual, inclusive, né? E também opção existencial. Quando eu falo assim, estou falando sobre áreas profissionais. Uhum. Porque um camarada que não teve a figura paterna muito forte na vida dele, ele começa uma faculdade ele começa um curso ele vai para outro curso e ele nunca conclui aquilo que ele quer no primeiro momento fazer. Começa com muita paixão e logo acaba. Então isso também tem a ver com o casamento, né? A menina que não teve a presença do pai, eu dou sempre o conselho aos homens que têm filhas, por exemplo. Eu tenho uma história bem legal com as minhas filhas, e beijar, abraçar, andar de mãos dadas, desde a primeira infância, é fundamental para definir no coração da menina a sua opção sexual. Show de bola. Não é com a mãe, é com o pai. Entendeu? Aí tem uns pais que falam assim, pastor, mas eu sou meio sem jeito, eu não sei fazer. Aí eu falo assim, aprende, cabeção, aprende, porque senão você joga as suas filhas no colo de um camarada como esse ex-David que você me contou, esse outro rapaz que, É, se Jesus entra na história, muda a trajetória, mas e se não entrar? isso mesmo. Não é? É bem complexo essa situação. E é É, tão perigoso isso, né, David? A gente precisa orar muito, porque o perigo de uma menina se apaixonar por um rapaz complicado, ou por uma moça, o rapaz se apaixonar por uma moça complicada, hoje em dia, é muito grande. sim, cara, sim. Eu fico lembrando aqui de alguns casos, são muitos, né? Você tem muitos também aí, de uma moça que assim, os 3 namorados, para não dizer mais, que ela teve durante a jornada, já é uma mulher, né? Mas assim, desde a sua juventude, quando começou a escolher o seu namoradinho, se apaixonar, tinha sempre o mesmo perfil. Me chamou muita É, atenção isso. é muito Esse legal, né? perfil, o mesmo perfil. Era um camarada que traía, era um camarada que não dava satisfação, que tratava mal, e ela estava sempre no rastro, sempre no rastro. Quer dizer, provavelmente alguma coisa, né, que foi construída ali e que deixou ela um pouquinho amarrada nesse contexto. Enfim. Mas olha só, em É, relação ao casamento, é, do que deixa eu te falar afeta. uma coisa. Pode falar, Deixa pode eu falar. te interceptar um pouco. Que a gente falou aqui de uma questão emocional. Mas quando a gente fala também de uma questão espiritual, é uma coisa bem marcante. Hum, Um pai, quando sai de um casamento, quando trai, quando abandona essa família, a Bíblia diz que ele é o cabeça, né? Que ele é a proteção da casa. Fatalmente, essa mulher agora, ela vai tentar lutar, sobreviver, né? E vai para o mercado de trabalho muitas vezes, né? Essa criança agora, ela fica um pouco desamparada, né? E aí vai para quê? Para a casa dos parentes. Aí eu começo a ver espiritualmente alguém que se chama Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ele começa a ficar de olho nesse garoto. Por quê? Porque essa menina, esse garoto agora estão desprotegidos, né? É o búfalo desprotegido da manada, é o filhote. O que acontece agora? O diabo entra numa figura de abusador e vai lá e abusa aquela criança. Então agora a gente tem um outro problema advindo de um problema relacional, né? Crianças marcadas por abusos e na sua maioria hoje não é opção sexual nenhuma, não tem nada a ver com a opção sexual, foi abusada, foi abandonada, foi machucada, e isso gera traumas terríveis que, como você me perguntou, vai afetar o relacionamento futuro lá na frente, uhum. né? Eu já cuidei de um casal que, aliás, eu fiz o casamento deles, né? E o garoto era homossexual e ele não compartilhou com a sua esposa, né? Mas ele tinha uma coisa na cabeça. Se um dia ela descobrisse, ele se matava. E aí o cara vai e entra nesse casamento, né?
e ele tendo uma vida dupla, teve uma vida sexual, homossexual também. E aí o que aconteceu? Um determinado dia, esse casal, né, traz o outro casal para vir para a casa dele, só que os homens eram namorados, né? Eles eram casados, mas eram homossexuais. Sim. E aí o que aconteceu? Na madrugada, ambas as mulheres sentiram falta dos seus maridos na cama. E uma delas acordou e viu, né, eles dois juntos na sala. E aí começou a acontecer aquela confusão toda. E o rapaz que é o meu conhecido, né, que eu fiz o casamento dele, enquanto a coisa acontecia lá embaixo, ele subiu, foi no banheiro e se enforcou. Então, olha onde vai essa demanda, né? Olha onde isso começa. Começa com um namoro que começou errado, de um casamento mal feito, de uma construção mal feita, e tem uma criança agora abusada, que altera toda uma composição. Então, isso é muito complexo. A gente tem que tratar a família hoje, desde sempre, com muito cuidado. E aí vai um alerta para você, que é meu irmão, meu amigo, meu pastor. O namoro, ele é de fundamental importância na construção familiar. O namoro, ele é mais importante do que muitas coisas que a gente imagina. E a gente trabalha muito pouco, às vezes, isso na igreja, né? Porque o namoro é como se fosse a porta de entrada para uma vida de grande conquista ou de destruição, né? O namoro é um negócio que a gente precisa trabalhar muito. Eu quase todas as vezes que eu prego, eu falo em namoro exatamente com essa proposta, de alertar a galera e os pais em relação a isso. Agora, vamos voltar ao que você ia falar. Não, ótimo, cara. Foi bom você tocar nesse assunto mesmo, porque, de fato, né, esse finalzinho de sua fala é fundamental. Na verdade, parece que damos pouca importância a essa construção, esse conhecimento do namoro, né? Ali já mostra tudo, né, cara? Ali a gente já se conhece, ali a gente já vê o que o outro faz, o jeito, os traumas, a mania, os valores, porque quando junta os paninhos de prato, como nós dizemos, né? Vamos casar? Vamos. A gente carrega ali, meu irmão, valores, princípios, jeitos, trejeitos, tudo para ali para dentro. Agora a gente tem que arrumar tudo. Se não arruma antes, aí fica mais difícil, né? Para poder conduzir isso depois de casado. Bom, mas a gente vê, por exemplo, meninas que escolheram, a gente já citou, né, o caso que você contou, drogados, a gente vê meninas que escolheram um homossexual. Não estou falando aqui contra o homossexual, porque é uma opção sexual dele. Eu estou dizendo que para um casamento hétero, um homossexual nunca vai se enquadrar, evidentemente. Uma menina que escolhe um cara que é violento, que é drogado, que tem características que ela não conhece e que quando está namorando não se mostra também, né? Porque o namoro é aquela questão da conquista. Eu quero mostrar para você aquilo que você precisa ver, não aquilo que eu sou realmente. E aí que é o problema. Isso pode acontecer também, né? Então, como identificar, cara, traumas e como tratar isso de uma maneira assim eficaz no casamento? Pois é, a identificação disso no casamento, a fumaça, onde a fumaça há fogo, né? Quando o casamento não é regido por harmonia. Há sempre um descontrole emocional, há sempre choro, há sempre ira, há sempre no coração um sentimento de abandono, né? Isso a pessoa precisa estar atenta para que, como a Bíblia fala, que a alma da gente, que é o âmago das nossas emoções, se ela ficar carente demais, é porque ela não está sendo suprida. Agora, se eu tenho demandas emocionais mal resolvidas, eu nunca posso traduzir isso para o meu cônjuge como se ele fosse a minha fonte, porque a minha fonte precisa ser o Senhor, né? Eu preciso admitir, muitas vezes, que eu preciso fazer tratamento porque eu reconheço o meu descontrole, né? A Bíblia fala que os frutos do Espírito Santo, um deles é domínio próprio, né? Então, por exemplo, um casal está tendo constantes conflitos. E o conflito não é o problema em si. O problema em si é o pós-conflito, né? Aquele sentimento de eu fui massacrado, eu fui roubado, eu estou sozinho nesse casamento, meu marido não me ama, minha mulher não me reconhece. Essa coisa de um buraco na alma é que precisa ser
discernido por nós, porque isso é uma representação de que você precisa de fazer um acompanhamento. E como que eu trato isso? Bom, existem os profissionais que estudaram para isso, existe também o tratamento espiritual, que você recebe identidade em Deus, né? E existe terapias na prática que você pode fazer para ser confrontado, né? Daquilo que você precisa tratar. E vou te falar que quando a gente vai estudando psicologia e todas essas áreas, a gente percebe assim que, cara, 99% das pessoas precisam de acompanhamento psicológico, né? 99%. Então, eu e você, hora ou outra, nós somos neuróticos, né? E se isso perder um pouquinho o controle, e quando é que perde o controle? Quando eu aflijo a outra pessoa que eu prometi amor. E é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque no altar a gente prometeu, né? Eu prometo te amar, te honrar, te respeitar na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, mas se eu não estou conseguindo de pronto cumprir aquilo que eu prometi, eu estou defasado. E essa defasagem pode ser um problema de trauma que você não resolveu. E é bem importante, sabe, David, a gente estar atento que os traumas que a gente carrega, todos eles são inconscientes. Ou seja, a pessoa não faz certas coisas porque ela quer fazer. Ela não chora porque ela quer chorar. Ela não briga porque ela quer brigar. Existe uma força maior que muitas vezes é um momento em que ela foi roubada, que ela não tratou, né? E que uma hora ou outra ressurge no meio de relacionamento. Então a gente precisa admitir isso. Cara, eu preciso tomar conta, eu estou ficando nervoso demais, ou eu estou falando alto demais, ou eu estou brigando demais, ou estou ameaçando demais, ou então eu nunca elogio, só critico, eu anotei aqui, eu nunca demonstro afeto, eu não beijo meu marido, eu não abraço meu marido com carinho. Por quê? Porque a figura masculina, para mim, me remete a abuso. Eu cuidei de uma mulher que o pai dela, entre 10 anos, entre 8 anos e 12 anos, o pai dela abusava dela. Né? Ela contava assim, constantemente o pai entrava à noite, a porta se abria, começava o abuso. E ela contou isso chorando muito. E aí, agora essa mulher está casada, né? E agora casada, meu irmão, vida sexual normal, natural entre o casamento dela não existia. Ela falava assim, toda vez que meu marido me procurava, o que eu percebia? Que eu ia ser abusada, né? Olha onde isso tem como preço, né? Preço muito alto. Graças a Deus, naquele seminário que você sabe que eu faço, Seminário Veredas Antigas, que eu recomendo a todos que façam, quando puderem. Muito bom, muito bom. No seminário, ela conseguiu perdoar o marido, ela conseguiu se livrar daquilo, né? E, inclusive, ela deu um testemunho para a gente, foi para casa e tiveram uma noite de núpcias tremenda, de amor e de reconstrução de Deus. Então, foi de Deus, né? As pessoas precisam admitir isso. Espera aí, eu posso ser mais leve com o meu cônjuge, eu preciso ser mais leve, né? E não ser só um empecilho, porque tem mulher que é brigona, tem homem que é pesado para carregar, né? E aí o casamento fica difícil. Pois é, e parece que as histórias se repetem, né, cara? Incrível isso. Os traumas, eles realmente assim acompanham e uma hora ou outra ele vem à tona. Então, o primeiro passo, pelo que eu entendi, é a própria pessoa, né? Todos nós pararmos para analisar um pouquinho e reconhecer, baixar a guarda e dizer assim, não, eu preciso de ajuda nessa área porque esse comportamento tem sido recorrente, né? Essa minha forma de pensar, essa neurose, eu estou briguento demais, estou me anulando muito. Não é isso que eu ia falar. Isolamento também. Isolamento também. Quando o marido começa a ficar muito sozinho, andar muito sozinho, a esposa muito sozinha, é porque toda vez que ela está perto do outro, ela se aflige, ela sofre. Para que isso não aconteça, ela se isola, entendeu? Ou também autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu faço e ninguém me reconhece. Não é assim? Também já é um resquício, né? É uma forma de você perceber que você tem coisa na alma que não foi tratada. Pois é. Então, quais são as dicas, cara, que você daria aí para quem está ouvindo a gente, líderes, pastores, amigos, familiares aí, para poder realmente ter uma vida mais plena, né? Mais feliz, ou enfim, mais resolvida? Quais dicas você daria aí?
Agora eu uso o coach, né, cara? Eu estou aqui e eu quero chegar lá, né? O que eu preciso fazer para eu chegar lá? Eu amo esse negócio e eu acho que tem muita coisa que você pode fazer. O primeiro deles é como você é recebido na sua casa. Como você é recebido pelo seu cônjuge, né? Como a gente está se relacionando? Qual é o feedback que você tem? Então, se não está sendo bom, a pergunta precisa repetir para você. O que eu posso fazer? Né? Eu começo a produzir. Jesus ensinando lá no capítulo 7 de Mateus, ele diz assim, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei por vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, a lei de Deus e os profetas se resume em eu vou plantar no seu coração amor para receber amor de você. Eu vou plantar no seu coração respeito para receber respeito de você. Se eu não receber, está tudo ótimo, porque eu sei que eu preciso ser altruísta, eu preciso sair daquela postura de autocomiseração, ninguém me ama, ninguém me quer, para dizer assim, não, o meu casamento eu vou pregar. Aliás, eu gravei ontem, né, o sermão de domingo, à noite, eu vou falar sobre família, e eu falo lá que eu preciso sair dessa postura de só estão me matando, estão me massacrando para eu vou fazer a partir de mim. Eu sou um referencial de transformação na minha conduta, né? O protagonismo, então, né? Eu preciso beijar, eu preciso abraçar, eu preciso valorizar, porque isso vai refletir em você, né? Agora, se você faz o inverso, você não está produzindo nada, você vai receber o quê? Você não está recebendo, não vai receber nada, você não está produzindo. Né? E parar com essa situação também de querer receber das pessoas o valor que Deus já te deu. Né? Querer o elogio, pô, o elogio é muito legal. Eu quero deixar uma palavra para você em relação a isso, para quem está participando aí da sala. Cara, elogie as pessoas com sinceridade, mas elogie, sabe? Porque o Gary Chapman escreveu um livro que eu gosto muito, que são as 5 linguagens do amor. Ele diz que uma das linguagens de amor é palavra de afirmação. Ou seja, se você quer influenciar alguém para o bem e aquela pessoa tem a sua linguagem de amor como palavra de afirmação, cara, se você fizer um elogio, você ganha aquela pessoa, né? E é muito bom isso, porque você acaba... quando você... Uma frase também que eu gosto, quando você distribui muitas flores, o seu braço fica cheiroso. Entendeu? Quando você distribui muitas flores, o seu braço fica cheiroso. Então, quando você começa a dar muito, em vez de você ficar querendo receber, dê muito de você, porque você vai achar razão para existir. Então, o seu casamento precisa hoje ter uma nota. É uma pergunta que eu quero lançar para quem está ouvindo a gente aí. Pergunte ao seu cônjuge que nota ela dá para o seu casamento hoje. Cara, porque se for menos de 7, né, você está reprovado na faculdade. E aí a gente precisa sentar junto e falar assim, vamos reconstruir, né? O que a gente perdeu? Então, por exemplo, cuidando de um casal, que a esposa flagrou ele com pornografia, né? Um homem casado pensando com pornografia. Isso também tem a ver com traumas, né? O cara vai para a pornografia, uma coisa que a gente quase não abordou, né? E aí eu conversando com ela, falou, pastor, ele desiste, ele fala assim, eu não vou conseguir vencer, eu não vou avançar. Eu falo assim, cara, se um cara que tem uma mulher nova, bonita, do lado dele, vem para mim dizer que ele não vai conseguir vencer pornografia, que dirá o resto? Esse cara não tem problema com a pornografia, ele tem problema com ele mesmo. Tem coisas no coração dele que precisam ser tratadas. Né? Então eu vou me aproximar, eu vou trazer ele para mim, a gente vai junto lutar, até porque eu fui viciado nisso também. Então, a gente precisa se predispor, né, Davinho? Eu vou mudar a minha história. Augusto Cury fala um negócio que eu gosto também. Saia da plateia da sua vida, né, e assuma o papel principal. Isso. Para com esse negócio, eu não consigo, eu não vou. Pô, parte para dentro, faça diferente, começa com você, porque você é o autor da sua própria história. Amém, amém, cara. Muito bom esse bate-papo. Com certeza nós vamos marcar outros para poder falar, né, muito mais aí. Tem muito assunto pertinente à família, essa construção do líder aí, que a gente poderia estar abordando aqui. Não dá para a gente abordar tudo, né, de vez. Então, já quero te agradecer, cara, por esse bate-papo,
pela disponibilidade sua de compartilhar toda a sua experiência com a gente aí. Tá joia? Amém. Amém, querido. Prazer é meu. E a minha alegria maior é saber que, cara, uma livezinha dessa aí pode ajudar alguém, isso vale tudo, né? Uma vida vale mais que o mundo inteiro. É verdade. Se isso acontecer, já foi maravilhoso. Prazer é meu. Quantas vezes você quiser, estou aqui disponível para te compartilhando aí. Vamos abordar outros temas depois, sim. Mas a gente sempre termina aqui o Papo de Líder mostrando o braço forte da liderança. O que está em nós é que nos fortalece. Então, vamos mostrar aqui o braço forte. Mostra seu braço forte aí, ó. É nóis, mano. Muito bom, cara. Um beijão, cara. Deus abençoe você. Obrigado por tudo aí. Amém, amém.